1 Samuel, capítulo 30. Aí você que trouxe a sua Bíblia, pode abrir e deixar ela aí, aberta nesse livro, nesse capítulo. A maior parte da passagem vai estar por aí e a gente consegue acompanhar junto. 1 Samuel, capítulo 30. Você que achou, coloca a Bíblia no coração. Vamos pedir que o Senhor ele nos prepare para falar no nosso coração, amém? O Senhor é a nossa esperança. É em Ti, Senhor, que nós cremos. E é em Ti que nós esperamos. E por isso o nosso coração pode se alegrar, porque no Senhor a nossa esperança ela não é em vão. O Senhor é um Deus fiel para cumprir as Tuas promessas, Senhor. E eu creio que tudo que nós precisamos está em Ti. Então, meu Deus, nós apresentamos a nossa vida nas Tuas mãos neste momento, para que o Senhor consagre esta palavra. Consagre, Senhor, o momento que nós viveremos aqui juntos, aprendendo e ouvindo a Tua voz. Para que não seja, meu Deus, a vontade humana, mas que seja o Senhor a esclarecer, meu Deus, e falar aquilo que nós precisamos, para que o nosso coração seja fortalecido e para que a nossa fé seja renovada. Senhor, nós colocamos a nossa vida nas Tuas mãos neste momento. Que o Senhor consagre a Tua palavra, que o Senhor repreenda todo o mal, que o Senhor, acima de tudo, faça com que nós venhamos a sair daqui, Senhor, alimentados e revestidos pelo poder do nome do Senhor Jesus. É o que eu te peço, Senhor, em nome do Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém, pessoal? Você que abriu a sua palavra, nós vamos falar hoje sobre essa passagem de 1 Samuel, capítulo 30. E aí o versículo 1 diz assim, ó: 3 dias depois, quando Davi e seus homens chegaram à cidade de Ziklag, viram que os amalequitas haviam invadido Negueve e atacado Ziklag. Tinham destruído totalmente e queimado toda a cidade. Não mataram ninguém, mas tomaram consigo todos que ali estavam como prisioneiros, mulheres, crianças e os demais da cidade. Quando Davi e os seus homens viram a cidade queimada, se deram conta do que havia acontecido e que haviam perdido suas mulheres e seus filhos e filhas, e lamentaram com grande choro em alta voz, até não poder mais. E as duas esposas de Davi, Ainoã de Jezreel e Abigail, viúva de Nabal de Carmelo, também estavam entre aqueles que foram capturados. E Davi ficou muito aflito, pois os homens que estavam ali com ele se amarguraram por terem perdido seus filhos e filhas e o ameaçavam apedrejar. Mas Davi encontrou forças em quem? No Senhor, seu Deus. E então disse ao sacerdote Abiatar: traga o colete sacerdotal. E então Abiatar, filho de Aimeleque, o trouxe. E Davi perguntou ao Senhor: devo perseguir esse bando de saqueadores e conseguirei apanhá-los? Então o Senhor logo respondeu: sim, vá atrás deles. Certamente conseguirá recuperar tudo o que foi tomado de vocês. Então Davi e os 600 homens partiram e chegaram ao ribeiro de Besor, onde ficaram ali alguns deles. 200 dos homens que ali estavam exaustos demais para atravessar o ribeiro. E então Davi continuou a sua perseguição com os 400 homens. Vamos dar uma paradinha? O que acontece nessa história é que o povo de Deus, ali, que estava sob os cuidados de Davi, sofre uma revanche. Porque lá no capítulo 27, se você quiser pode ler na sua casa, Davi já tinha tido um embate com os amalequitas. E aí eles lutaram, Deus foi com Davi e ele venceu. Só que aquilo fez com que a ira, do rei dos amalequitas se levantasse e ele ali quis contra-atacar. Só que Davi não tinha retornado da guerra ainda com seus homens. Tanto que no primeiro versículo a palavra fala que 3 dias depois, Davi e os seus homens chegaram até a cidade ali onde as suas famílias
daquele povo que foi levado como cativo. E essa palavra é muito forte, porque o Senhor ele me fez várias vezes refletir a respeito de como essa aqui foi uma batalha física e também espiritual que aconteceu ali com Davi, pode nos ensinar e pode fazer com que a gente aprenda a lidar com os desafios, com as possíveis guerras que a gente vier a enfrentar na nossa vida. Então a gente vai falar um pouco sobre isso. Essa palavra, todo esse capítulo fala sobre essa guerra. Nós não vamos ler toda a história. À medida que a passagem for passando, eu vou dizendo para vocês os versículos que nós vamos ler para que não seja tão extenso. Mas o resumo da história é esse. Eles estão ali naquele cenário, aonde eles estavam ali, regressando da guerra, 3 dias de caminhada até chegar ali no seu acampamento. E quando eles chegaram lá, eles haviam sido atacados, perdido ali as suas famílias, e agora precisavam se levantar para uma nova guerra. E aqui, isso já começa a me chamar muita atenção, porque o momento onde eles se deparam com aquilo, meio que o desespero toma conta de todo mundo. Todos eles, a palavra fala que começam a chorar até não poder mais, a gritar com alta voz. O pranto deles ali, o desespero, o clamor deles foi muito grande, porque era da família deles que eles estavam falando, Não eram pessoas desconhecidas, eles não estavam ali preocupados com pessoas que eles nunca haviam visto. Não, eram os deles ali. As pessoas que eles amavam, as pessoas que eles tinham saído para proteger. Olha isso, Eles tinham saído e viviam ali como guerreiros, como homens de guerra, sobretudo para proteger os seus. E é o que a gente faz todos os dias da nossa vida, não é? Quem é que todos os dias levanta para lutar, para trabalhar, para conquistar, para tentar dar o melhor para os seus, para tentar cuidar daquilo que Deus te deu como presente, seja a sua família, seja a sua casa, seja o seu bem, o que for. Todos nós temos algo pelo que lutar todos os dias, não é assim? Agora imagina essa situação. Além de estarem cansados de terem lutado, para a glória de Deus eles haviam vencido o último embate. Mas a volta é cansativa, porque Deus ter dado a eles ali a vitória naquele campo, lá no 27, como eu falei, não tirou, não poupou eles ali do cansaço da guerra. Porque Deus foi com eles, eles ganharam aquela situação, aquela guerra, mas fisicamente falando, ao regressar da batalha, todos eles ali estavam cansados. Cansados como todos nós estamos quando chegamos no nosso trabalho, na nossa casa, quando passamos o dia inteiro lutando com pensamentos, traçando planos, metas, em como a gente pode ser melhor. Quem é que está fazendo o propósito da trilha? Todos nós viramos o ano comprometidos a buscar o melhor de Deus para a nossa vida. E fazer isso cansa. Por que cansa? Porque exige de nós a intenção de fazer aquilo dar certo. Exige de nós o esforço, a luta, a batalha. Quantas vezes a gente chega no final do dia e o nosso cansaço é mais mental do que físico? Porque tem dia que a nossa guerra é aqui, Tem dia que o trabalho das nossas mãos não cansa tanto quanto a nossa guerra na nossa mente. Imagina agora essa situação. A situação desses guerreiros ali que chegaram com todo esse cansaço e se depararam com uma tragédia. Eles tinham perdido o bem precioso deles para o inimigo. Um inimigo perverso. Porque os amalequitas tinham a fama de destruir e atacar e mutilar. Eles faziam coisas horríveis com os seus prisioneiros. Então, a partir do momento que eles chegaram lá e souberam que ali os seus já não estavam, não tava nem a chance de pensar que talvez eles ali tivessem sobrevivido ou algo tivesse acontecido para positivamente dar a eles a esperança. Não! A situação era de caos, de desespero, e eles sentiram na pele, na alma, no espírito aquela dor. E aí a palavra fala que eles choraram, que eles gritaram, que eles ali se desesperaram e que eles até começaram a se virar uns contra os outros. Porque a palavra fala assim, lá no versículo 6, aliás, diz que Davi ficou afligido por ter perdido as suas mulheres, mas ele também estava afligido porque começaram ali a se reunir com o plano de apedrejá-lo. Ou seja, diante daquela situação ali,
os momentos de luta vão ser fáceis, não. Mas nós precisamos aprender que diante do cansaço ou da frustração em qualquer situação, a saída não é destruir os seus. A saída é descansar. Se você está cansado, recorra ao Senhor para encontrar nele o descanso que você precisa. Se a sua mente está cansada, quando você dobrar os seus joelhos hoje na busca, não se permita sair daqui sem que Deus ele te dê o renovo das forças que você precisa. Porque isso é um ponto muito importante para que você não destrua aquilo que Deus te deu. Porque uma pessoa cansada, ela tem ali a visão dela, como a Ovelha Bianca pregou no último culto, contaminada. A visão da pessoa cansada, ela é contaminada. Já chegou algum momento do dia em que você está tão cansado que tudo é ruim? Isso já aconteceu comigo, já aconteceu com você? É engraçado que quando o nosso corpo físico se cansa ou a nossa mente se cansa, a gente tem uma tendência. E a tendência é reclamar. A tendência é achar que vai dar bom. A tendência é não conseguir encontrar satisfação naquilo que é uma dádiva de Deus diariamente para a nossa vida. E é normal que isso aconteça, porque a nossa carne está gritando de cansaço. Muitas vezes o nosso espírito também clama por cansaço. Mas nós temos um Deus que diz que todos aqueles que são cansados e sobrecarregados, vinde a mim. Vinde a mim e eu os aliviarei. É o que o Senhor nos diz. Nós precisamos encontrar na nossa vida esse lugar de percepção, de que antes de tentar apedrejar alguém e fazer com que essa pessoa seja ali o alvo, a mira, da onde você vai descarregar tudo aquilo que você está sentindo de frustração, de dor, de cansaço, nós precisamos perceber no meio dessas situações, quando a flor da pele, os nossos nervos estiverem, que como cristãos, o nosso alívio nós encontramos em Deus. O Senhor, Ele tem a porção de descanso que nós precisamos para conseguir ter força novamente no dia seguinte, conseguir lutar novamente por uma nova estratégia, conseguir pensar de um novo modo em como solucionar o problema. Porque receber o alívio de Deus nem sempre vai fazer com que as coisas se resolvam. Pode ser que você esteja com um grande problema nas mãos e aprender a descansar em Deus não vai fazer esse problema sumir. Mas com certeza, aprender a descansar em Deus vai aprender a abrir espaço, vai te ensinar a abrir espaço na sua mente, para que o caos não domine. Porque quando a gente vive essas situações no meio do caos, precisa existir alguém que consiga ser capaz de trazer o espírito para o meio do ambiente. A pessoa que vai conseguir fazer com que as coisas se coloquem em paz. A pessoa que vai conseguir falar, não, peraí, tá dando isso aqui errado, vamos parar, vamos orar. Você está vendo que essa pessoa do seu lado está desesperada? Oferece a ela a tua palavra, o seu apoio, o consolo de Deus. Nós podemos ser instrumentos de Deus aonde quer que nós sejamos. Porque o principal poder que o Senhor dá aos seus filhos é o Espírito Santo. E o Espírito Santo nos ensinará todas as coisas. É uma promessa de Deus. Então, se nos falta sabedoria, se muitas vezes nós nos colocamos em situações onde a gente quer agir por impulso, para querer ali atacar ou descontar em alguém a nossa frustração, a nossa raiva, é o momento de nós nos concentrarmos em permitir que o Espírito Santo que Deus nos prometeu nos ensine todas as coisas. Porque não existe limitação para o poder de Deus, mas a nossa aflição pode limitar sim o poder de Deus. Quando não tem espaço no meio do nosso desespero, no meio do nosso pranto, no meio da nossa angústia, para que a gente consiga parar para escutá-lo. Como ovelhas, nós precisamos saber ouvir a voz do nosso pastor, porque o Senhor é o Deus que cuida de nós. E nele nós temos a solução e a saída para qualquer situação que nós devemos enfrentar na vida. Amém, igreja? Então, que esse seja o nosso primeiro ensinamento a respeito dessa palavra. Que o desespero, a aflição, seja qual for a emoção humana que nós viemos a sentir, nunca nos impeça de ouvir e discernir em Deus quais são os passos que nós precisamos dar para que a solução venha e, acima de tudo, para que depois da luta a gente continue sendo de Deus. Porque nós não podemos ser de Deus apenas até certo ponto. Nós somos de Deus, somos cristãos, filhos de Deus, ouvimos
que com ele você pode voltar. Não, não pode ser assim. Nós não podemos ser as pessoas que perdem a direção de Deus por causa das aflições. Nós precisamos aprender a confiar e descansar, sabendo que, seja qual for a situação, o Senhor ele tem o melhor para nós. E com a ajuda dele, com a sabedoria dele, nós podemos sair de todas elas. E é isso que essa palavra continua dizendo, porque mesmo com a aflição ali de ser ameaçado, de também ter perdido a sua família, olha que interessante esse versículo. O versículo que fala assim, o 6 em diante, né? Mas Davi encontrou forças no Senhor seu Deus. Essa minha Bíblia fala isso, que ele encontrou forças no Senhor seu Deus. A minha outra fala assim, mas Davi se reanimou em Deus, no Senhor seu Deus. Eu achei esse versículo maravilhoso, porque Davi estava sentindo aquela situação tanto quanto os seus guerreiros, mas ele era o líder. E ele, além de estar passando por aquela dor, também estava ali pressionado para que uma resolução viesse, para que uma solução ali acontecesse. E quando aquilo acontece, a primeira ação de Davi não é pensar assim, deixa eu pegar todo o meu ódio agora e ir atrás de quem levou a minha família, eu vou destruir todos eles. A primeira coisa que Davi faz é se reanimar no Senhor, o seu Deus. E é isso que nós precisamos receber do Senhor nessa noite. Todos nós aqui escolhemos para a nossa vida, por exemplo, uma palavra para esse ano, não foi? E hoje parece que já é o dia 84 de janeiro, não é? Parece que esse mês não acaba. Parece que faz um ano que eu escolhi minha palavra. Parece que faz um ano com você? Parece que também faz. Faz exatamente 18 dias que eu peguei aquele papel, que você também recebeu, e nós oramos para consagrar a Deus o nosso ano, baseado naquela palavra. E aí o mês não acaba, parece que já passou um ano. Porque cada dia é uma luta, cada dia é uma guerra. Todos os dias nós estamos sendo confrontados com aquilo que a gente se comprometeu. Porque o nosso voto não foi feito com o homem, foi feito com Deus. E sabe que o Senhor ele nos ensina através dessa palavra? Que diante das nossas lutas diárias, o que nós precisamos fazer para manter o nosso voto é se reanimar no Senhor. Quando nós temos dentro de nós o costume de consultar a Deus, seja qual for a aflição ou a situação ou a direção que nós precisamos, tudo muda. Tudo muda. Esse porém aqui, o porém de se reanimar em Deus, foi o porém que mudou toda a história. Porque a fúria daqueles homens poderia ter matado Davi, a história dele poderia ter acabado aqui. Mas ele se reanimou em Deus. Ele foi capaz de perceber ali que ele precisava que Deus pudesse forças novamente, fisicamente e espiritualmente, porque eles estavam voltando de uma guerra, todos eles estavam arrebentados. Mas acima das forças físicas, eles precisavam de saber se Deus estaria com eles para que eles tivessem a força espiritual. E aí Davi dá o primeiro passo certo. E depois do primeiro passo certo, Deus alinha o caminho para que ele pudesse ali ter a vitória no final da história. Para que o final daquela história não fosse a destruição. E isso diz muito sobre nós, porque como humanos, a gente precisa treinar a nossa carne. Treinar. Ou seja, repetir vezes e vezes, todos os dias. Para a nossa carne aprender
voto de tolo, só um voto vazio. Porque quando nós nos comprometemos a fazer aquilo com Deus, o Senhor, Ele deu a parte dele, que é a força que nós precisamos. E agora nós precisamos aprender a acessar essa força sempre que precisarmos. Você está cansado? Então você vai descansar no Senhor. Você precisa de uma saída, de uma solução, você vai aprender a consultar a Ele. Porque é o Senhor quem nos reanima. É o Senhor quem nos dá a força que vem dele. E com a força de Deus nós podemos vencer qualquer coisa. Quando ele ali vai consultar a Deus, no versículo 7 diz que o sacerdote, ele pediu então ao sacerdote a escola, né? Ali, o colete sacerdotal. E então ele perguntou ao Senhor: devo perseguir esse bando de saqueadores? Conseguirei apanhá-los? E o Senhor logo responde. O Senhor logo responde: sim, vá atrás deles, e certamente você conseguirá recuperar tudo o que foi tomado de você. Muito forte essa palavra. Porque Deus aqui, Ele fala diretamente conosco, comigo, com você, que decidimos sair da nossa casa para estar aqui e ouvir a voz de Deus e receber o direcionamento que Deus ele tem para nos dar. E o direcionamento do Senhor, Ele nos ensina que quando nós recorremos a Ele, o Senhor logo responde. O nosso Deus não é um Deus morto. O nosso Deus é um Deus vivo. E não existe nenhuma questão na nossa vida que para Deus seja difícil demais. E é isso que nós precisamos reafirmar todos os dias no nosso coração, para que a gente creia. Porque antes de passar a fé para alguém, nós precisamos acreditar que o Deus que nós oramos é um Deus de logo. O nosso Deus é o Deus de já. E Deus pode fazer com que o já aconteça na nossa vida. Deus pode te responder logo no momento em que você estiver disposto a ouvi-lo. No momento em que você estiver disposto a colocá-lo como primeiro passo. Deus ali não só responde, como Deus dá uma ordem e uma promessa. O Senhor diz: vai, mas você não vai voltar com as suas mãos vazias, porque você vai recuperar tudo o que eles levaram. E a palavra de Deus, ela não volta vazia. A partir do momento em que eles receberam aquela capacidade de Deus, eles se levantaram e eles se reanimaram. E a partir daquele momento eles já não eram mais um exército cansado. Eles eram um exército reanimado, com uma ordem e uma promessa do Deus que é fiel para cumprir todas elas. Deus quer que nós sejamos esse exército na presença dEle. O exército que vai fazer com que as forças sejam renovadas e a partir da direção de Deus nós receberemos não só uma ordem, porque o nosso Deus não é um chefe, o nosso Deus é o nosso Pai. E o nosso Deus ele é tão poderoso que Ele não só dá uma ordem, Ele lança ali sobre eles a ordem da direção e a promessa de que o esforço deles não vai embora. Porque no Senhor as nossas forças elas não são desperdiçadas. No Senhor os nossos investimentos eles não são perdidos. O Senhor considera todos os talentos que Ele nos deu. E quando nós nos reanimamos nele, nós não perdemos tempo, nós não perdemos os nossos recursos. Nós investimos segundo a palavra de Deus. E nós não voltaremos com as nossas mãos vazias. Eu não sei se você passou dessa porta hoje com as suas mãos vazias, ou com o seu corpo cansado, sobrecarregado, para dizer para Deus que você precisa ser reanimado hoje. Mas a promessa do Senhor é que se você for segundo a direção dEle, você não vai voltar de mãos vazias. Não existem esforços que nós fazemos na presença de Deus que não sejam capazes de produzir fruto. É essa a palavra de Deus.
E quando nós cremos nisso, toda a nossa sorte muda, tudo muda. Porque nós não precisamos que os homens considerem em nós a capacidade de fazer algo. Nós precisamos da palavra de Deus a nosso respeito para vencer o que for preciso. Amém, igreja? É disso que nós precisamos. E a palavra continua e fala que eles foram. Só que a palavra fala que não eram todos ali que tinham a possibilidade de guerrear. Lá no versículo 9, fala assim, ó: Davi e os 600 homens partiram, chegaram a ribeiro de Besor, onde ficaram ali alguns deles, 200 homens, pois eles estavam exaustos demais para atravessar o ribeiro. E Davi continuou a perseguição com os outros 400. E olha o que essa palavra fala. Eu vejo que Deus, Ele não só ali deu a eles uma promessa. O Senhor também ali, a partir daquele ponto, começa a dar aos homens o discernimento da sua própria capacidade. Porque, obviamente, eles estavam ali todos cansados. Mas a Bíblia especifica que haviam alguns que estavam exaustos demais. E o discernimento no meio deles foi importante para que eles fizessem aquela separação. E aquela separação, ela não iria diminuir a força do exército. Porque a força do exército vinha de Deus. Se fosse 1000 ou se fosse 200, eles iam vencer do mesmo jeito. Mas o discernimento, a percepção de que tinham alguns que não poderiam atravessar, fez com que eles se dividissem. 400 foram atravessar o rio, 200 não foram atravessar o rio. Mas a família de todos eles voltaram, porque eles eram um time só. E isso nos ensina a aprender a ser igreja. Nós precisamos aprender a lidar uns com os outros. Nós precisamos aprender a discernir em Deus as capacidades uns dos outros e também as necessidades uns dos outros. Porque a Bíblia fala que é aqui, que é no corpo, que nós precisamos confessar as nossas debilidades, confessar as nossas culpas, confessar as nossas fraquezas. E quando nós pertencemos a um corpo, quando nós pertencemos ao mesmo exército, tudo pode ser resolvido. Porque em alguns momentos, quando talvez a minha força não for 100%, se eu estiver no time do Senhor e você estiver no 100%, você vai lutar. Eu vou interceder, eu vou proteger o acampamento e no final a vitória vai ser de todo mundo. Sabe que o primeiro motivo de toda essa situação não foi uma astúcia do inimigo, mas foi uma falta de prudência do exército. Quando eu li esse versículo, Deus me esclareceu isso. Sabe por quê? Porque se essa divisão de 200 ficam, 400 vão, tivesse acontecido na primeira guerra, ninguém tinha perdido a sua família. Só que todos eles foram juntos e todas as suas famílias ficaram desprotegidas juntos. E aí, nessa ocasião, o inimigo encontrou uma oportunidade. Porque quando nós vivemos como equipe, nós precisamos aprender a pensar juntos e encontrar, discernir em Deus a melhor saída para que a gente não vá guerrear sem se proteger. Eles ali foram lutar pelos seus. Ninguém que foi lutar estava ali desinteressado em perder a sua família. Eles eram guerreiros. Ou eles iam vencer os inimigos ou eles iam ser vencidos. Mas isso não significa que eles não precisavam ter estratégia. Só que dessa vez eles aprenderam. Para que vai os 600? Para
melhor. À medida que nós aprendemos a trabalhar melhor com as armas, com os instrumentos que Deus ele nos dá nas mãos para lutar. E para que a gente aprenda também a contar com os nossos irmãos na fé. Sabendo que se a sua guerra é a minha guerra, a gente vai vencer junto. E se hoje você não tem força para ir, então hoje que eu vou, você recarrega a sua energia, amanhã você vai comigo. Porque é melhor que sejam dois. E se um cair, o outro levanta. Nós precisamos ser os instrumentos de Deus que tem a visão completa do que é a necessidade de quem está do nosso lado. Senão, essa pessoa perece. Deus tem todas as possibilidades de fazer com que a gente seja um instrumento e muitas vezes nós não percebemos, sequer percebemos a necessidade do outro. Então é importante que a gente seja capaz de pedir a Deus isso. Não só ânimo e força para lutar as nossas guerras individuais, mas também a sensibilidade de se colocar no lugar do outro, para orar pelo outro, para animar o outro, para ajudar o outro e para ser um instrumento de Deus nesse time que nós somos como Igreja de Cristo. Amém? E aí, o decorrer dessa passagem vai dizer que no meio do caminho eles encontraram um homem que foi largado no deserto para morrer. Esse homem era um egípcio, que era escravo de um dos amalequitas e que foi ali largado por uma doença, afastado do acampamento deles, e estava só esperando a morte naquele deserto. Mas aquilo que aos olhos dos amalequitas era apenas um descarte, uma pessoa sem valor, uma pessoa que eles ali deixaram para morrer, no plano de Deus era a pessoa que ia dar a estratégia que o exército precisava para chegar do outro lado. E sabe por que isso aconteceu? Porque aquele exército não ignorou o homem que estava morrendo à beira do caminho. Ele estava morrendo, ele tinha fome, ele tinha necessidades. E mesmo indo buscar as suas famílias, eles olharam para o lado, eles viram a necessidade daquele homem, trouxeram ele para junto do povo, do exército, alimentaram, supriram a necessidade dele. E aí, quando eles perceberam, era através daquele homem que Deus estava dando a estratégia que eles precisavam. Porque aí o homem conhecia todo o acampamento, o homem tinha acabado de sair daquela terra. Então Davi percebe e diz: você conhece os amalequitas? Ele fala: conheço, o acampamento é assim, eles lutam assim, eles dormem assim, agora eles estão festejando assim. E aí Deus, através da vida daquele homem, que não foi ignorado, foi ajudado, dá ali a direção da vitória. Eles dormem, no dia seguinte eles se levantam, e quando a festa dos amalequitas acabou, eles estavam ali todos embriagados, dormindo, e então o exército chega. E ali eles têm, através da vida daquele homem, a direção de Deus para atacar no momento certo. E aí eles vencem aquela batalha. Porque a palavra fala lá no versículo, lá na frente, no versículo 17, Davi e os seus homens massacraram os amalequitas, atacaram-os durante a noite toda e o dia seguinte até entardecer, e nenhum deles escapou, exceto aqueles que fugiram montados em seus camelos. E Davi recuperou tudo o que os amalequitas haviam tomado e resgatou as suas esposas. Foi isso que Deus fez. Deus fez com que, através da vida daquele egípcio, eles tivessem a estratégia e o tempo certo de agir com as informações que ele passou. E quando eles chegaram lá, eles lutaram por um dia e meio, mas aquela luta terminou com a vitória do povo de Deus, porque o Senhor cumpriu aquela promessa. Eles obedeceram a ordem e a promessa Deus cumpriu. Se o Senhor nos der qualquer direcionamento na nossa vida, que a nossa força seja concentrada em cumprir a ordem de Deus. Porque se nós cumprimos a ordem, Deus cumpre a promessa. É isso que ele fala. E lá no 19, essa palavra termina falando assim, ó: não faltava coisa alguma, nem pequena nem grande, nem filho nem filha, nem qualquer outra coisa que havia sido tomada, pois Davi trouxe tudo de volta. E também recuperou todos os rebanhos e os companheiros, e os seus companheiros o levavam à frente
de todos os outros animais. E diziam: este despojo pertence a Davi. Eles não só retomaram tudo que era deles, como também todos os bens dos amalequitas passaram a ser deles. E ali, mais uma vez, Deus aumentou a riqueza e a grandeza de Davi através do cumprimento de uma promessa. E que essa seja a promessa da nossa vida. Que nós venhamos a crer que a promessa do Senhor na nossa vida é que não nos faltará nada. Se o Senhor te der uma ordem e você se empenhar na sua vida em cumprir a ordem dele, a promessa do Senhor é que não nos faltará nada. Eu quero finalizar essa palavra com um versículo que está lá em Filipenses capítulo 4, versículo 12. Esse é um trecho de uma palavra que Deus ele começou o ano me ministrando, né? É uma parte da minha palavra desse ano. E que cabe perfeitamente nessa história e naquilo que o Senhor ele fala no nosso coração. Porque essa palavra diz assim, versículo 12b: aprendi o segredo de viver em qualquer situação, estando de estômago cheio ou vazio, com muito ou com pouco. Olha o segredo. Posso todas as coisas por meio de Cristo que me fortalece. O Senhor é nossa força. Se nós aprendermos o segredo de viver em qualquer situação, não existe nada que nós não podemos vencer. O segredo para aqueles que fazem parte do exército de Cristo é que nós podemos todas as coisas por meio dele, porque é o Senhor que nos fortalece. Amém, igreja? Que nós venhamos a receber essa palavra como um ânimo de Deus. O Senhor ele nos reanima através dessa palavra, para que a gente saia daqui com toda a força que nós precisamos para lutar. E não para lutar em vão, mas para lutar sabendo que com Deus